Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés, pronto para dar voado, é aí que a Barra vem ali nas carreiras, olhando para ele e ele olhando para ela, e nesse momento, quando ela se aproxima dele, fica ali um tempo ali os dois se olhando, a Azul e o Duru que estão dentro do trem ali, fica olhando para eles dois, observando toda aquela cena, e a Barra, ela começa a se lamentar e pede o Atés que, por favor, que ele não vá embora, e ele fica calado. E ela continua insistindo, pedindo a ele que, por favor, que ele não deixe ela. O Atés friamente diz a ela que não, olha lá para o Duruk e para a Azul, e depois olha para a Barra e diz ela que agora mais não, porque agora é um pouco tarde. A Barra, ela fica chorando muito logo depois de sentir toda aquela frieza do Atés, e ela continua dizendo que ela sabe que errou bastante, mas que tudo isso que ela fez foi para proteger todos eles. O Atés continua em silêncio e ela continua ali pedindo a ele que ele entenda ela, porque ela fez tudo isso por ele e também pela família dela, e pede que, por favor, que ele dê a ela uma outra oportunidade. E por incrível que pareça, eu não sei se a Azul ela está se emocionando com o que a Barra está falando ali com a Atés, ou ela está agora ali tentando se lamentar porque poderá novamente perder o Atés, porque praticamente ali ela acha que já ganhou ele, né? Mas ela fica ali com a cara como se estivesse um pouco emocionada. Daqui a pouco a gente sabe o porquê dessa emoção, e ele, o Atés, continua em silêncio quando ela pediu para ele, por favor, lhe dê mais uma oportunidade. O Atés, por sua vez, fica engolindo seco ali, sem saber de fato qual a resposta dá para Barra, mas ele no final de tudo diz para ela que é muito sério o que ele está fazendo, esse pedido dela aí, ele não vai poder fazer, deixando a Barra ainda mais se lamentando. Em seguida, ele toca no rosto dela, fica ali olhando, ela também olhando para ele, e começa novamente a Barra a chorar bastante, porque sabe dentro dela ali que praticamente ela perdeu o Atés. Então ele olha para ela, dá um tequinho na testa dela e diz que agora ele vai embora, e quem sabe um dia ele se vê, vai embora, e deixa a Barra muito, mas muito amargurada, muito triste logo depois de tudo isso. O Atés, antes de entrar no trem, dá uma olhadinha ainda para Barra e vê ela muito triste, mas ele não quer nem saber, entra e o trem começa a sua partida, e a Barra ainda fica se lamentando. O Atés coloca o cabeção dele ali na janela e fica olhando para a Barra, e a Barra muito triste, e ele logo depois estende suas mãos, começa a dar tchau para a Barra, e o Pirraia ali também pega o urso e fica dando tchau para a Barra, e o Atés da mesma forma na janelinha ali com o cabeçote dele olhando para a Barra e dando tchau, até que o trem vai embora de vez e a Barra fica totalmente arrasada. Já lá na casa do Mehmet, nesse momento ele chega a folhear olhando algumas revistas. Quando ele se senta um pouco meio pensativo, ela pergunta se ele conseguiu falar com a Barra. Ele responde ela que não, e a folhear continua dizendo que isso não pode estar acontecendo, e que também ele tem que ver ali que o Atés foi embora assim do nada. Mehmet fica calado e ela continua dizendo que acredita que de alguma forma todo mundo ali teve um pouco de erro, e que a própria filha dele, ela se sentiu sozinha, né? Nesse exato momento o telefone no Mehmet toca, ele dá uma olhada e diz que acredita que é a Barra que está ligando, e a folhear diz a ele que ele ande logo e atenda esse telefone. O Mehmet diz que tudo bem. Quando ele atende, ele já vai dizendo, diz aí Barra, e aí que o coroinha, o segurança lá da linha do trem, diz que a moça dona desse celular, ela caiu e que está ali com ele, e que ele está ligando do telefone dela. O Mehmet agora ele começa a ficar preocupado, e o cara lá pergunta ao Mehmet se ele é o pai dela, né? O Mehmet responde que sim, que é o pai dela, e pergunta novamente onde que está a Barra. O segurança fala que ela está inconsciente, e ele pergunta onde que ela está, qual a estação que ela está. Depois que ele dá as coordenadas para o Mehmet diz que tudo bem, que ele está indo para lá agora, e depois o coroinha vai lá e desliga o telefone, dizendo que espera por ele. Enquanto isso, a Barra, ela continua ali no banquinho da Praça Nossa, deitadinha e coberta com lençol, ainda desacordada. Folhear, ela começa logo a se agoniar e perguntar ao Mehmet o que foi que aconteceu, e que ele diga agora mesmo para ela. Aí, para acabar de lascar, o Mehmet só faz dizer que vai agora ao encontro dela, e deixa a Folhear ali agoniadinha, querendo saber o que
que aconteceu. Ele não quer nem saber, sai na carreira e ela continua gritando, pedindo para que ele diga antes o que foi que aconteceu. Por sua vez, o Mehmet vai embora, pega o seu carro e sai em disparada atrás da Bahar. Já lá com a Efsun, ela diz que já tá cansada de estar procurando esse brinco, as costas dela está doendo muito e a Sultan continua dizendo a ela que elas têm que achar de toda forma esse brinco, e a Efsun continua com a judiça dela, falando que não tem nem por que ela está procurando esse brinco e que nem está de um lado nem está do outro, e que está muito cansada de estar vendo ali que isso é uma bobagem, ela ficar procurando um brinco que não existe mais. A Sultan chama pelo nome dela, a Efsun fica ali ainda sentada perguntando o que é, e a Sultan então fala que a polícia encontrou um. Então é aí que a Efsun se levanta, pergunta a ela o que é que ela está dizendo, dá uma conferida na porta ali e insiste novamente para que ela fale tudo agora mesmo. A Sultan, ela fica calada e a Efsun, parecendo o Coringa ali, fica dizendo para ela para que ela diga agora mesmo o que é que está acontecendo e por que ela não disse isso para ela antes. A Sultan continua calada e a Efsun dando mesmo de grito nela, perguntando por que não falou antes para ela e se ela tá achando mesmo que ela é alguma estranha. A Sultan pede a ela que ela tenha calma, porque ela não contou antes, porque não queria que ela se sentisse ali preocupada e não tivesse nenhum medo. A Efsun diz a ela que agora ela tá muito calma, não tá preocupada com nada e que seria bom lá embaixo e cozinhar e fazer uma linda cena, né? A Sultan fica sem palavra, com os olhos arregalados pro lado da Efsun, e elas duas ficam agora um tempo sem falar nada. Logo depois de um tempinho ela se senta e a Sultan, ela começa a se maldizer, dizendo que ela é muito tonta mesmo e porque alguém iria colocar um brinco ali para ir para o enterro. A Efsun concorda com ela e diz sim, o porquê a pessoa faria isso. Sultan fica calada e a Efsun continua dizendo que como a pessoa faria isso, porque ela se ajeitou até como se fosse para ir para uma festa. A Sultan diz a ela que ela pode ficar tranquila, que ela não precisa ficar agoniada, porque ela mesma, a Sultan, ela vai tomar a culpa de tudo aquilo ali e que ela, a Efsun, não precisa se preocupar porque ela não vai voltar para aquele maldito lugar lá na cadeia. A Efsun, ela baixa um pouquinho a crista dela, toca até na Sultan e diz a ela para que ela não fique tão alterada assim e que não fique mais falando ali em prisão. A Sultan, ela fica calada e a Efsun continua dizendo para ela que não sabe nem o porquê elas estão se aperreando, se agoniando desse jeito, porque naquele brinco não tem nenhum nome gravado, não tem nada que possam trazer até elas ali, então não tem o porquê que elas ficam tão agoniadas desse jeito. Sultan fica em silêncio e a Efsun diz a ela que ela pare agora mesmo e não fique mais pensando nisso, já basta. A Efsun continua calada e a Sultan diz que daqui a pouco elas vão saber o que fazer e pede mais uma vez que ela se acalme. Logo depois a Sultan tem uma ideia de ligar para o Salim. Quando ele atende e pergunta a ela o que é que ela quer, então a Sultan, ela fica sem saber nem como falar isso para ele e diz que ela tem um brinco que quando ela usou para levar o Ricardo lá para enterrar ele, e o Salim, ele fica até com os olhos trocados ali sem conseguir entender o que ela está querendo dizer, e ela continua explicando que ela perdeu um desses brincos justamente naquele dia do enterro e pergunta se ele por acaso não achou ali dentro do carro dele. O Salim diz que faz pouco tempo que ele lavou o carro, mas que não achou nenhum brinco lá não. Com o Salim na linha, a Efsun fica discutindo juntamente com a Sultan e logo depois o Salim chama a atenção delas duas e diz a Sultan que ela tem que ficar calma porque brinco tem por todo canto e que não tem nada ali nesse brinco que possa levar diretamente para ela, e diz para que ela não se preocupe com isso. Ela diz que sim, que ele tem razão, e logo depois desliga o telefone ao mesmo tempo que a cena muda e mostra o Mehmet chegando atrás da Bahar e ela já não está mais ali, e ele, o segurança, chama pelo Mehmet e diz que foi ele que entrou em contato com ele. O Mehmet diz que ela era sua filha e pergunta onde ele está. Ele diz que foi apenas pegar um pouco de água para ela, mas quando voltou ali, ela já não estava mais lá. O Mehmet se preocupa ainda mais, diz que isso não pode ser e sai nas carreiras à procura da Bahar. Logo depois que o Salim desligou o telefone, foi aí que o Cid, também ali com o Ismael, chegou e olhando para a cara dele logo questionou de onde que ele conhecia o Ayhan. O Salim diz que ele foi apresentado a ele lá em Mersin e logo depois tira onda de doido e pergunta a ele o que foi que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de errado com ele. O Ismael olha para o Cid revoltado e diz ao Salim que realmente ele está fazendo essa pergunta a ele e diz que sabe muito bem que ele ofereceu emprego para ele e logo depois ele desapareceu. Salim fica calado, sabendo que agora está se encurralando, não sabe nem o que falar, e o Ismael dizendo para ele que a mãe dele já reconheceu ele
e disse que ele também tinha dado muito dinheiro para ele. Salim fica calado e o Ismael grita com ele perguntando que agora ele está perguntando a ele, o Ismael, o porquê. O Salim fica todo o tempo ali debochando e diz que sim, que conhecia ele, falou isso para ele, que eles deram um pouco de dinheiro para a mãe dele e pergunta a ele se por acaso isso é um crime que ele tá fazendo. O Ismael então se revolta, pega no cangote do Salim, taca ele no carro ali e diz para ele que ele vai investigar e se descobrir que ele tem envolvimento com tudo isso aí, ele vai jogar ele dentro de uma cadeia. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu gostei para que você não perca nada dos últimos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos episódios e capítulos da sua novela preferida. Um grande abraço e até a próxima.